Eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5. São reflexões diárias que vão ser liberadas para você todos os dias de segunda a sexta-feira, sempre às 5h05 da tarde. 5.5, sempre às 5h05 da tarde. E hoje o nosso tema é sobre o Jesus contado fora da Bíblia. Bom, isso aí, na nossa reflexão de hoje, falando sobre Jesus fora da Bíblia, né? Alguns críticos vão dizer, bom, vocês, os cristãos, inventaram uma lenda, uma fábula e seguem os passos de algo que nunca existiu. Que as verdades das escrituras sagradas não são verdades, são fatos narrados, né, por uma seita religiosa que desde lá do primeiro século levantou, né, e como uma seita do judaísmo e se tornou um grande movimento, né, chamado hoje de cristianismo. Bom, o primeiro ponto que a gente precisa discutir é: Jesus é de fato alguém que existiu ou uma lenda, ou uma fábula, um conto elaborado para manipular as pessoas? Quando a gente precisa de ver um personagem histórico, nós temos que ir lá nas fontes, né, de outros testemunhos a respeito daquele personagem. Quando a gente faz isso, há uma ciência sobre isso, uma chamada crítica literária a respeito dos documentos. A gente vai falar mais sobre essa parte documental no vídeo de amanhã, mas hoje eu quero dizer o seguinte: vamos olhar do ponto de vista dos historiadores que não são cristãos, mas que registram a existência desse Galileu que viveu naqueles dias e fez as suas boas obras. Então, quando a gente olha, né, a fundo, os historiadores, por mais céticos, por mais que não creiam que Jesus, na sua divindade, existiu, eles testificam que sim, esse personagem chamado Jesus, que veio da cidade de Nazaré, lá das terras da Galileia, próximo, alguns quilômetros de Jerusalém, de fato é alguém da história da humanidade. Então, a nossa reflexão de hoje é para que você possa entender que Jesus, de fato, é alguém que em outras fontes nós podemos ouvir a respeito dele. Então, por exemplo, vou citar alguns nomes aqui que são fora do nosso contexto, porque a gente não é historiadores, a gente conhece pouco. Mas, por exemplo, o Cornélio de Tácito, né, ele tinha fama por analisar documentos históricos e estar ligados aos grandes historiadores do mundo antigo. E era uma figura de reconhecida confiança naquilo que ele pautava nos seus estudos, né? E ele diz lá nos seus estudos, ele relata, né, a resposta de Nero, o imperador que num determinado momento governou sobre a terra de Israel, em Roma, que pôs fogo na cidade e colocou a culpa nos cristãos para que aumentasse a perseguição de Nero, né? Então ele fez isso de maneira para derrubar a seita, né, na cabeça lá do império. Os cristãos eram uma seita que deveria ser banida, porque ela era contra o império. E na verdade não era nada disso, né? A gente vai ver que o objetivo nunca foi derrubar o império. Quando a gente estuda lá o Evangelho de Lucas, e ele escreve a um oficial de Roma, falando: olha, vocês não precisam se preocupar, não tem objetivo aqui de derrubar o reino que nós apregoamos, é de outra realidade, outra esfera, né, e não o reino como a gente tem nos nossos dias. Mas o Tácito fala desse momento. Nós olhamos também para Marabar, que data ali do ano 70 depois de Cristo. Ele era filósofo e ele escreve, né, ao seu filho para encorajá-lo, e comparou a vida dele à perseguição de Jesus e de outros filósofos daqueles dias. Então ele está dizendo que havia perseguição e ele cita Jesus. Nós temos Plejon, né, ou Flejon, que é Talius, e também é um historiador muito importante, por volta lá do ano de 120, 140, e ele também conta e menciona a crucificação, né, de Jesus e um esforço que ele faz para explicá-la. Então a gente vai vendo que na história outros historiadores vão citando a respeito desse Jesus histórico. Há um homem chamado Plínio, jovem,
lá do ano de 61 até o ano 100 e pouquinho, né? Ele também cita, descreve assim, ó. Eles, os cristãos, tinham o hábito de se reunir em um certo dia fixo antes de clarear, quando cantavam versos alternados, um hino a Cristo. Ou seja, não era um testemunho de um cristão, mas aqui são historiadores, filósofos que testificam da vida e da realidade de Jesus. E o mais reconhecido de todos eles, né, é Joséfo, um historiador judeu que viveu ali pelo ano entre o ano 80, 100 e poucos, né? Ele nasceu por volta do ano 37 e ele é conselheiro e consultor dos religiosos daqueles dias, né? E ele registrou muito daquilo que foi o testemunho da época de Jesus. Então Jesus, ele diz assim: por volta dessa época viveu Jesus, um homem sábio, era um trabalhador de feitos maravilhosos, professor de pessoas que aceitavam a verdade e o pão grato. Ele conquistou muitos judeus, muitos gregos. Pilatos, quando ouviu ser acusado pelos israelitas entre nós, condenou à cruz, mas aqueles que o amavam primeiro não cessaram de fazer. Até hoje, a tribo de cristãos que leva o seu nome não desapareceu. Então nós vamos encontrar muitas coisas. Vamos ver o testemunho de Jesus no Talmud judaico, nós vamos ver o testemunho de Jesus no próprio Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, né, que diz lá do profeta Jesus, e mais, que esse Jesus profeta vai voltar um dia. Então quando a gente para e pensa, bom, Jesus é um mito ou é real? A história diz que ele é um homem que viveu entre nós, um homem de carne e osso como eu e você, que tinha um propósito divino, porque era o próprio Deus vivendo entre os homens. Mas a gente vai falar disso em outra oportunidade. Deus abençoe.